Leitura do livro Yoga, A Arte da Integração, de Rohit Mehta, capítulo 4, A Natureza da Distração. No sétimo discurso do Bhagavad Gita, Sri Krishna, falando sobre si mesmo, diz: Sou a sílaba Om em todos os Vedas. No Katha Upanishad, Yama dirige-se a Nachiketas assim: a abordagem que todos os Vedas declaram, que todas as austeridades indicam, e que os homens aceitam quando levam a vida do espírito, vou lhes falar brevemente, é Om. Por que Om tem sido considerado tão significativo? Como dissemos no último capítulo, é a primeira indicação do imanifestado no manifestado. É, por assim dizer, uma janela que dá um vislumbre do imanifesto e do transcendental. É verdade que o imanifesto não pode ser visto, mas certamente pode ser experienciado. Não pode ser apanhado, mas pode ser sentido. Tal experiência não requer qualquer visão superfísica. Apenas através de uma sensibilidade da consciência pode-se chegar à experiência do intangível no tangível. Posto que Om é o sussurro do espírito, ele precisa de uma extraordinária sensibilidade da consciência para escutar sua voz ainda baixa. Pranava representa a voz do silêncio, o som insonoro. Como se pode ouvi-lo sem tornar a consciência totalmente pura e infinitamente sensível? Patanjali diz no seguinte sutra: na repetição de Om, é preciso haver reflexão em meio à repetição. Haver reflexão em meio à repetição parece ser uma contradição de vocábulos. Como podem os dois permanecerem juntos? A repetição de Om significa uma sintonização com o som insonoro, mas como é possível sem haver um completo cessar da tagarelice sem sentido da mente? Apenas quando o ruído da mente aquieta-se, que uma sintonia com a voz do silêncio é possível. E a repetição é totalmente sem sentido se, através dela, não sintonizamos com a voz do silêncio. Por esse motivo, Patanjali fala da reflexão em meio à repetição. Ele utiliza as palavras Tad Artha-bhavana. Ora, Bhavana é um estado de completa atenção. Portanto, a expressão indica que deve haver uma total atenção no conteúdo do som insonoro. A mera repetição de Om é um processo mecânico. A verdadeira pronúncia do verbo deve ocasionar uma sintonização com seu legítimo conteúdo, mas isso é possível apenas quando a mente encontra-se em estado de atenção. Na sintonização, está em comunhão com o atemporal no tempo, pois Om, de fato, é o símbolo do eterno no processo da sequência do tempo. Tal sintonia é uma experiência espiritual vitalizadora, que proporciona ao homem força e visão para enfrentar as situações da vida. É a isso que Patanjali refere-se no próximo sutra. 29. É o que capacita a consciência a voltar-se para dentro, resultando na eliminação de todos os obstáculos. A consciência do homem possui dois aspectos, pratyaki e paranga. O primeiro voltado para dentro e o último para fora. Nossa consciência é, principalmente, paranga, ou voltada para fora. Funciona apenas na periferia, tem uma visão fragmentada da vida. Vê apenas a multiplicidade. Mas o voltar-se da consciência para dentro é mover-se da periferia para o centro. Esse movimento tão somente representa a integração. Uma sintonização com a voz do silêncio, no momento em que a mente alcança um estado de quietude completa, indica um voltar-se para o interior da consciência. É Svara Pranidhana, no sentido exato do termo. Este é um movimento da circunferência para o centro. Esta é a visão do todo. É nesta visão que os obstáculos da vida são eliminados. A palavra utilizada para obstáculo é antaraya, que significa realmente uma obstrução. Quando a obstrução é removida, surge a visão do todo. Quando o véu é rompido, há a magnífica visão da própria realidade. Refletir durante a repetição do Om é remover esse véu, pois expressa uma sintonização no momento de total atenção da mente. Entrar em comunhão com a voz do silêncio, que é o sentido da reflexão em meio à repetição de Om, é chegar à visão da realidade. Essa é a visão do atemporal. Após essa visão, quando nos voltamos para o reino do tempo, experimentamos a eliminação daqueles obstáculos que antes pareciam difíceis de resolver. Todavia, a questão é, quais são esses obstáculos aos quais Patanjali faz referência nesse sutra?
Uma lista abrangente destes é apresentada no sutra seguinte. 30. Os obstáculos são distrações causadas por doença, entorpecimento, dúvida, negligência, preguiça, anelo, ilusão, não atingimento do objetivo desejado e instabilidade. Patanjali denomina esses obstáculos de distrações, querendo dizer, portanto, que eles existem apenas para uma mente distraída. A mente que é livre de distrações e é atenta não tem problema de obstáculos. Em meio a este plano de fundo de distrações, os vários obstáculos enumerados assumem um novo significado. Dessa forma, o que ele denomina obstáculos são aqueles fatores que causam distração à mente. Se examinarmos a lista acima, veremos que, enquanto os primeiros 5 obstáculos surgem das distrações da mente atraída por tamas, os 4 seguintes surgem das condições de rajas. A doença, o entorpecimento, a dúvida, a negligência e a preguiça, obviamente, são as condições que distraem uma mente imersa em tamas. Para designar doença, Patanjali emprega a palavra vyadhi, que é puramente física, em oposição a adhi, que é mental. A condição puramente física da doença com certeza surge dos atributos tamásicos do corpo. Estas 5 distorções da mente, portanto, são causadas pelo funcionamento distorcido de tamas. De forma análoga, os obstáculos do anelo, da ilusão, do não atingimento do objetivo desejado e da instabilidade estão enraizados nas distorções de rajas. Pode-se perguntar, não há distorções causadas no funcionamento do atributo de sátiva? Se houvesse, então, certamente deveria haver distrações que surgissem das mesmas. Por que Patanjali não se refere a elas? É verdade que existem distorções no funcionamento de sátiva também, mas os obstáculos que surgem delas são tão sutis que Patanjali reporta seres na parte final da sessão. O percebimento das distrações sáttvicas demanda um maior aprofundamento da consciência, e a menos que se alcance isso, não é possível compreender o problema de tais obstáculos. Para os propósitos do sutra acima, Patanjali cita apenas aquelas obstruções que surgem do funcionamento distorcido de tamas e rajas. Todos os obstáculos acima representam as condições de estagnação e de inquietação concernentes à consciência do homem. De outro ponto de vista, elas representam o fenômeno corpo-mente. Neste sentido, todos os obstáculos indicam uma condição psicossomática. As distorções que surgem do mau funcionamento do atributo de sátiva são tão completamente psicológicas que sua discussão deve ser feita mais tarde no contexto de um pensamento mais profundo. Patanjali deve ter sido um observador muito cioso da natureza humana, pois de outro modo não poderia ter dado tão sutil descrição de tamas como fez no sutra acima. Isthana, Sansaya, Pramada e Alasya referem-se a estados de inércia, mas cada palavra apresenta uma variação distinta dessa condição tamásica. De maneira similar, o anelo, a ilusão, o não atingimento e a instabilidade são também descrições muito sutis das variações da condição rajásica. A fim de que não percamos esse ponto essencial, Patanjali oferece no próximo sutra certos traços característicos das distrações. Ele diz: 31. Os sintomas de uma mente distraída são a morbidade, o tédio, o nervosismo e a respiração difícil. Estar efetivamente cônscio das distrações é uma proposição difícil, mas aqui Patanjali facilita o trabalho ao detectar os fatores que distraem. Algumas vezes somos mórbidos sem razão alguma, um sentimento inconsciente de que algo não auspicioso e desagradável irá acontecer. Este é realmente um sinal de morbidade, sentimos-nos tristes embora não haja razão aparente para tal. A maioria de nós já vivenciou essa situação, ou há um sentimento de absoluto tédio, de estar desvitalizado e, portanto, de não desejar fazer coisa alguma. Isso também é parte de nossa experiência comum. Ou algumas vezes há um nervosismo desnecessário, um sentimento estranho de medo que nos atinge de modo que ficamos o tempo todo irrequietos e agitados. Há também outro sintoma, que é uma certa dificuldade de respirar. Por alguma razão, a respiração não segue o ritmo usual.
Patanjali diz que isso se deve às distrações da mente. Mesmo nesse caso, enquanto descreve os sintomas das distrações, ele indicou que a morbidade e o tédio surgem do funcionamento distorcido de tamas, enquanto o nervosismo e a dificuldade de respirar são reflexo dos atributos de rajas. Por trás dessas tendências do corpo e da mente, há a atividade das distrações, que por sua vez produz as 9 obstruções as quais ele mencionou no sutra anterior. Após haver falado sobre os sintomas e a doença, Patanjali agora indica uma forma de tratar essa enfermidade física e mental. Ele diz: 32. A remoção desses obstáculos demanda atenção unidirecionada. Apresentados os sintomas das distrações, Patanjali nos diz que o tratamento meramente sintomático não é suficiente. Habitualmente, nas disciplinas tradicionais religiosas e morais, observa-se esse tratamento sintomático onde se faz um esforço para suprimir os sintomas. Ao seguir as disciplinas usuais, exercitaríamos nossa vontade, tomando uma atitude mental resoluta. Com tal atitude resoluta, é possível por um momento reprimir esses sintomas, mas essa repressão não pode durar muito. Além disso, o esforço seria tão exaustivo que o tratamento seria pior do que a doença. Patanjali adverte-nos contra essa abordagem superficial da repressão dos sintomas. Ele nos diz que apenas através da atenção unidirecionada podemos nos libertar da enfermidade e, portanto, também dos sintomas. Todavia, o que é essa atenção unidirecionada? A expressão utilizada no Sutra é Ekatattva Abhyasa. Significa que devemos escolher um pensamento e nos concentrar nele? Na verdade, seria fugir da dificuldade, pois quando a concentração em si é o problema inerente à distração, qual é a utilidade de dizer que é preciso concentrar-se em algum pensamento ou ideia? A palavra Ekatattva é significativa, pois se refere ao princípio da unidade. Investigar esse princípio é o que está indicado aqui. Não é a concentração em um pensamento, mas uma investigação da própria condição da unidade, significando, obviamente, a atenção unidirecionada. Portanto, o Sutra diz que todo o campo da atenção unidirecionada precisa ser investigado a fim de nos libertarmos das distrações e dos obstáculos que surgem das mesmas. Pode-se perguntar, como se faz isso? Para sabermos, teremos que passar para a segunda seção dos Yoga Sutras, onde Patanjali interessa-se pelos instrumentos do yoga. Na primeira seção, ele se ocupa com o que é o yoga. Na segunda seção, ele se preocupa com o como do yoga. Aqui, ele apenas formula o problema dos obstáculos e das distrações. É necessário compreender o problema antes de tentar resolvê-lo. Nesse sutra, ele demonstra que isso não é uma questão de concentração em uma ideia ou princípio particulares. Antes, a investigação de toda a questão da atenção unidirecionada, ou seja, uma atenção que é total e não perturbada. Ele fala da chama da atenção, que não bruxuleia. Apenas quando o tema da atenção total for examinado, é que seremos capazes de nos livrar destes e muitos outros obstáculos. Mas Patanjali destaca um fato. O que acontecerá quando o campo da atenção total for explorado e tivermos nos libertado da influência das distrações? Ele nos diz que uma abordagem inteiramente nova do relacionamento humano abrir-se-á para nós. Em outras palavras, o homem será capaz de relacionar-se de forma correta com a vida sem absolutamente qualquer esforço. Patanjali cita no sutra seguinte: 33. Quando os obstáculos são removidos, uma nova abordagem do relacionamento humano é revelada e é simbolizada pela amizade, compaixão, alegria e consideração para com a felicidade ou sofrimento, virtude ou vício do outro. Este sutra indica-nos claramente que o yoga não é um escape das obrigações e responsabilidades da vida. Na verdade, nos capacita a retornar ao mundo de cada dia com a aquisição do segredo do correto relacionamento com os homens e as coisas. Nesta afirmação quádrupla do comportamento humano, Patanjali resumiu todo o problema do relacionamento humano. Ele fala da felicidade e do sofrimento, que dizem respeito à prosperidade material e ao status social ou à falta deles. Analogamente, fala da virtude e do vício, que são concernentes às conquistas espirituais ou à falta das mesmas.
Essa descrição quádrupla das situações humanas envolve todo o problema da vida do homem. Patanjali diz que o relacionamento correto indica um sentimento de intensa amizade para com quem é feliz. Usualmente há um sentimento de inveja, ciúme ou desejo de explorar a condição de prosperidade de outra pessoa em nosso próprio benefício. É um fato que uma pessoa materialmente próspera não tem amigos verdadeiros. Há uma relação de uso com essa pessoa. Ela tem muitos seguidores que se movem em torno dela com o sentimento de que serão seus possíveis beneficiários. A capacidade de ser amigo verdadeiro daquele que é materialmente próspero, em propriedades ou em status, sem qualquer ideia de uso, é, na verdade, demonstração de uma qualidade extraordinária de relacionamento humano. Patanjali diz que, chegando à consciência, à quietude e um momento de atenção total, surge uma nova fragrância no relacionamento humano, e isso é ser genuinamente amigo de alguém que tem sucesso mundano, seja ele poder, status ou riqueza material. Do mesmo modo, alguém que demonstra verdadeira compaixão por aquele que se encontra em situação infeliz na vida, conhece o segredo do reto relacionamento. Existem muitos que teriam pena de tais pessoas infelizes. Poderão existir outros que olham para elas com condescendência benigna, mas estar verdadeiramente pleno de compaixão é uma qualidade rara no relacionamento humano. A palavra utilizada por Patanjali nesse sutra é karuna, significando ternura. Ser terno com alguém que está infeliz é de fato compreender o sofrimento do outro. É um relacionamento onde nos colocamos na condição do outro. Na ternura não há demonstração de pena ou de generosidade, mas respeito pela outra pessoa. Ser tão sensível que não ofenderia mesmo que inconscientemente quem por um momento está em dificuldades, nem por palavras, nem por pensamento, nem por atos. Esse karuna é muito necessário para estabelecer um relacionamento correto entre os seres humanos que vivem em diferentes camadas da sociedade. Na ternura não se une do outro, nem mesmo de maneira velada. Enquanto a felicidade e a infelicidade referem-se a condições pertencentes ao status material e social, púnia e apúnia, virtude e vício, dizem respeito às esferas morais e espirituais da vida. Patanjali diz que ficar realmente feliz é encontrar uma pessoa que obteve sucesso espiritual é de fato algo muito bonito. Comumente, quando se encontra um homem de virtudes morais e espirituais, temos a tendência de rebaixá-lo ou pelo menos de indicar as pequenas falhas de tal pessoa. Se não pudermos encontrar tais falhas, estamos prontos a imputar motivos com referência ao comportamento virtuoso. A maioria das pessoas é incapaz de dignificar o sucesso material ou moral de outra pessoa. A palavra utilizada por Patanjali é mudita, que é muito mais do que alegria, denota um verdadeiro deleite. Deleitar-se com a visão do status moral e espiritual de outra é demonstrar uma real transparência de nossa natureza. Vemos a virtude do outro sob inúmeras motivações projetadas por nós. Deleitar-nos ao vermos pelo menos uma pessoa avançando na vida espiritual, quando milhares têm falhado, é uma qualidade rara. Vemos também na vida muitos que chegaram ao fracasso ou à degeneração moral. O que dizer destes? Aqui, Patanjali utiliza a palavra upeksha. Ora, o significado dessa palavra é tolerar, ter respeito, demonstrar consideração. A palavra é usualmente traduzida como indiferença ou negligência. No contexto desse sutra, este com certeza não é o significado. Upeksha não é indiferença. Demonstrar verdadeira consideração para com aqueles que possam ter falhado ou possam fracassar, este é o significado de upeksha. Comumente, toleramos nossas falhas, muitas delas, mas somos incapazes de tolerar mesmo a mais insignificante falha dos outros. Fazer a pessoa que falhou sentir-se completamente à vontade em nossa companhia é uma grande virtude espiritual. A maioria de nós despreza tal pessoa, porque nos sentimos muito virtuosos em nossos próprios juízos, e certamente não há falha maior do que o farisaísmo. Nada é tão imoral quanto um sentimento de superioridade moral. Em upeksha não há nem mesmo um toque inconsciente desse sentimento. Porém, essas virtudes de Maitri, Karuna, Mudita e Upeksha não são produtos de cultivo consciente.
Virtude cultivada conscientemente não é em absoluto virtude. Pode-se cultivar um padrão virtuoso, mas será um padrão que contém a fragrância da virtude. As 4 virtudes referidas por Patanjali constituem o próprio fundamento de uma vida verdadeiramente virtuosa. Todas as outras virtudes emanam dessa essência de um estado realmente virtuoso. Contudo, as reais virtudes são um transbordamento de nossa vida normal, e um transbordamento é sempre natural e espontâneo. Este é o motivo pelo qual Patanjali fala sobre elas imediatamente após referir-se à atenção unidirecionada, atenção sem hesitação. Tal estado de total atenção é o estado de nação, para utilizar a terminologia de Bhagavad-gita. É o estado de Samatva, que é uma das condições essenciais do yoga descrito pelo Gita. Ora, Samatva é um estado de profunda quietude, onde não existe movimento da mente. Por atenção unidirecionada, Patanjali parece querer referir-se a esse estado. E após indicar esse estado de atenção, ele fala das 4 virtudes básicas do relacionamento humano. Essas virtudes do reto relacionamento emanam naturalmente do estado de atenção? Embora Patanjali não trate do problema de como chegar a esse estado de atenção na primeira sessão, não obstante, o explora. Ele inicia o tema de modo que as implicações desse estado possam ser compreendidas. No próximo capítulo, estaremos voltados para a investigação desse estado de atenção.